Boa noite, meu povo, a paz e a graça do Senhor Jesus. Todos bem? Viemos trazer uma palavra do Senhor para esta noite e que Deus possa estar entrando no seu lar, na sua vida, na sua casa, no seu coração, através da mensagem de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal. Quem está falando aqui é a operadora Irmã Maria do Carmo. Hoje eu quero perguntar para você qual é o seu obstáculo maior que você tem. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o seu maior medo? Não tenha medo, porque aquele que tem Deus, ele está muito bem acompanhado. Então você não precisa ter medo, apenas creia em Deus, que a vitória já é sua em nome de Jesus. Toda vez que você sentir acuado, magoado, triste, desesperado, lembra que tem um Deus que tudo sabe e tudo vê. Ele cuida de você. Quero deixar aqui Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Vamos ver qual foi o temor de Daniel. O que Daniel temeu, né? Diante das provações que ele passou. Daniel e pareceu bom Madário constituir sobre o reino em 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. 120 presidentes. Daniel foi convidado para ser um deles. E quando foi buscado Daniel em outra cidade, em outro lugar, vamos pular daqui do primeiro versículo, vamos pular aqui número 9, né, o nono. Por causa do rei Dário, assinou estas criaturas o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou-se em casa e foi orar. Havia no seu quarto janelas aberta a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando ao Deus diante do seu Deus. Então, se aproximando-se, disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizera uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Então, olha só, o projeto de Deus para Daniel era imenso. Não era uma coisa pouca, não era uma promessinha, era uma promessa imensa diante de Deus. E quando o rei mandou chamar, que ele queria constituir sobre o reino 120 presidentes, foi achado graça em Daniel. E alguém disse: olha, aquele moço ali é diferente, aquele moço ali nós precisamos levar ele. Mas já era um projeto de Deus. E quando Daniel chegou ali naquele reino de Dário, o rei de Dário, ele tinha um costume. Qual era o costume dele? Orar 3 vezes ao dia, independente dos afazeres. Por que 3 vezes ao dia? Ao amanhecer, no espaço do almoço e à noite. Então, ele orava de joelho 3 vezes ao dia. E por ele ser um homem que já tinha virtude de Deus, o chamado de Deus, escolhido por Deus para uma nação que estava perdida, sem solução para a salvação das suas almas, ele começou a chamar muita atenção a maneira dele se conduzir e a maneira dele receber aquelas ordens que eles davam a ele. Porque tudo ele pedia permissão para Deus. Esse comportamento veio chamar a atenção do rei. E o rei começou a achar graça nos olhos de Daniel. Como?
homem diferente, esse homem é diferente. Esse moço, ele é diferente, ele tem um costume diferente. Ele teme a um Deus que eu não conheço, mas ele teme com tanta fé que é como se ele estivesse vendo ao lado dele dia e noite. E naquele momento, os outros foram 120, não foi? Então, pois os 119 presidentes começou já a se ficar perturbado. Peraí, o que esse moço tem melhor que nós? Só porque ele vive de joelho falando que está falando com Deus? Nós vamos dar um jeitinho de tirar ele do rebanho. Assim é na nossa vida espiritual. Quanto o inimigo luta para te tirar da presença de Deus. Mas você, como um grande Daniel, vai permanecer firme. Por quê? Porque você foi chamado e escolhido por Deus. E naquele momento, Daniel não tinha como acusar Daniel. E Daniel era um moço bem visto, umas atitudes bem vistas. Ele tinha exemplos que ele mostrava que ele verdadeiramente ele tinha um Deus vivo, que ele confiava, que ele temia, que ele pedia conselho, que ele sabia que ia estar com ele o tempo todo. E o rei começou a movimentar o coração dele através disso. Ele começou a sentir a diferença entre um que serve e o que não serve. E naquele tempo, esses 119 falou: vamos arrumar um jeito de tirar esse Daniel do nosso caminho, porque ele chama muita atenção. Então, arrumaram, não achou defeito em Daniel por ser um rapaz justo, trabalhador, honesto, honrado, exemplo, temente a Deus. Então, não achou como sujar Daniel. Então, providenciaram o quê? Um decreto, a qual todos os reis que assinam um decreto não pode voltar atrás. Então, como que eles conseguiram? Vamos arrumar um decreto. Tem uma coisa que ele vai quebrar, ele não vai cumprir. E nós vamos prender ele, vamos destruir ele, vamos acertar ele. Quantas vezes o inimigo luta para você parar de orar? Quantas vezes o adversário luta para tirar da sua mão a bênção que Deus tem para te dar e quer impedir sua oração, quer impedir a sua comunhão com Deus? Também não foi diferente com Daniel. Só que eles se enganaram. Daniel estava diante de um Deus vivo e não temia nada, como nós hoje estamos diante de um Deus vivo que não tememos a nada. Qual barreira vai tirar? Qual gigante? Qual exército que está lutando para tirar você da presença de Deus? Mas até aqui o Senhor não permitiu. Você está firme. Por quê? Porque você é escolhido e chamado de Deus. E neste momento, eles arrumou um decreto que tinha uma coisa que Daniel não ia deixar de fazer, que era clamar ao Deus do céu. Arrumou o decreto. O rei assinou meio temeroso. Então o decreto era: ele vai cair e nós vamos se livrar dele imediatamente, porque nós não podemos dar outra oportunidade para Daniel, dizia aqueles 120 presidentes. Mas o trabalhar do inimigo jamais pode ufluir frutos diante do projeto e das promessas de Deus. Jamais. Ele pode lutar, armar, cercar, mas aquele que está firme na presença de Deus, jamais ele vai conseguir derrubar. E naquele momento, eles armaram o decreto. E o rei assinou, muito temeroso, porque já sentia algo diferente em Daniel, já tinha um carinho, algo especial que atraía, o próprio Espírito Santo de Deus já atraía o rei a favor de Daniel. E quando ele assinou, a própria palavra de Deus diz que ele ficou muito temeroso, o rei não dormiu, né? E eles começaram a seguir a Daniel. Daniel, quando soube do decreto, foram falar para Daniel, porque ali já tinha pessoas também que já estava servindo ao Deus que Daniel servia, já acreditava no Deus de Daniel. Avisou Daniel: se pegarem você orando, você vai ser entregue aos leões. Tipo, vai morrer, porque lá não tem como escapar. Daniel correu quando soube do decreto, ele não fugiu para debaixo da cama, ele não fechou as portas, ele não temeu os gigantes, ele não temeu os 120 homens, ele não temeu os leões, ele não temeu a nada. Ele foi para casa, deixou as janelas abertas como sempre e prostrou seu joelho e foi falar com seu Deus.
Acredito que Daniel dizia: Deus, eu sei que esse decreto é do homem, mas o Senhor me livra da boca dos leões. Eu sei que o Senhor vai me livrar. Você também. Se você crer, o Senhor vai te livrar da boca dos leões. Aqueles adversários que aproximam para te roubar a tua fé, para destruir a tua esperança, para roubar os teus sonhos. Pois é, Daniel ficou firme, eles correram e foram lá falar com o rei. Como tinha que ter testemunho, então foi em vários. Falou: olha, rei, agora nós pegamos Daniel. E ficaram felizes. Às vezes o adversário arma laço para você, mas ele vai cair, quem vai cair é ele. Então não temas, confie em Deus. E eles foram felizes contar para o rei. E o rei, temeroso, passou o dia inteiro pensando o que quer fazer. Aí ele dizia: mas você tem que jogar Daniel na cova, porque o seu nome, sua palavra é palavra, não pode voltar. O rei, muito temeroso, eu acredito que até Deus, até ele falou com Deus: salva Daniel dos leões, né? Mas, devido a isso, levaram Daniel para a cova dos leões. E aqueles homens ficaram muito felizes, não é? Acredito que eles estavam regozijando de alegria por ver a derrota. Assim, meu adversário tentando roubar a sua bênção. Mas naquele dia, Deus mostrou para aquela multidão que ele era Deus acima de tudo. Quando jogou Daniel na cova dos leões, eles ainda achando que Daniel ia escapar, tampouco uma grande pedra, para que Daniel não pudesse sair, porque não tinha forças para tirar. Mas não sabia eles que o livramento de Daniel não estava na mão de Daniel, mas sim na fé de Daniel em Deus, e que era Deus que o ia salvar. E o rei não dormiu à noite, não quis se alimentar e falava que o Deus de Daniel salve ele. Isso é o começo de uma transformação no coração. E ali Daniel foi. Quando Daniel chegou na cova dos leões, Deus disse: Daniel, se tu quiser dormir, deita em cima do leão. Aí tem travesseiro. Deita em cima do leão e dorma. E Daniel passou a noite com os leões. E não se ouve nada. Os leões dormiu a noite inteira. O rei, e eu acredito que os malfeitores, os adversários, nem dormiram de tanta felicidade por tentar destruir eles. Mas acontece que naquele dia, o que aconteceu? Quando foram ver, entrou Gabriel a live. Aí o que aconteceu? De repente, Daniel estava lá, pronto para fazer o projeto deles, os adversários, e abriu o túmulo. O rei nem dormiu. Quando amanheceu o dia, eles correram, foram lá para a cova. O rei foi junto e disse: Daniel, Daniel. Ele disse: eis-me aqui, ó rei. Aquilo foi uma alegria imensa para os reis. Só que, para o adversário, eles não entenderam nada, né? Não teve como entender. Porque no coração do rei, se Daniel sobrevivesse, ele ia jogar eles na cova dos leões. Talvez o rei nem contou isso para eles, né? Mas o rei é projeto de Deus, então tudo que é de Deus dá certo. E quando abriu a cova, Daniel: eis-me aqui, rei. O rei chorou e disse: louva, bendito seja o teu Deus. E tirou Daniel, e os leões estavam deitadinhos, quietinhos. Só que na hora que Daniel saiu, jogou todos aqueles malfeitores também com as suas famílias e seus filhos, a palavra de Deus diz. E acabaram ficando todos, foram estraçalhados pelos leões. O que queremos dizer? Não tem adversário forte na sua vida que possa atrapalhar as suas promessas de Deus na sua vida, que possa atrapalhar os seus sonhos, que possa arrebentar a sua jornada com Deus. Por quê? A sua fé é a maior arma para vencer as setas do inimigo. A sua oração é a maior armadura para você não sair ferido da batalha. A sua fé é algo inabalável, porque Deus te deu.
Então não olhe para a sua prova, não olhe para a sua luta. Você é um homem, uma mulher escolhido por Deus. Guarda a sua fé no coração. Continue nos costumes de orar, jejuar e buscar a presença de Deus, buscar a sua santificação. Está íntimo com Deus cada dia mais. Que você possa sentir Deus na sua vida, que você possa sentir o trabalhar de Deus. E lembre que Deus ainda faz milagres. Os milagres não mudou. E você acredite que você é um grande Daniel, uma grande Daniel, porque Deus está contigo. Amém? Não desista da sua salvação. Não olhe para o lado nem para o outro, olhe para Jesus. Ele tem vitória para você. Amém? Fique todos com Deus. Dê um joinha no meu canal, participe, deixe mensagem, adicione o sininho. O importante é que nós esteja falando do amor de Deus juntos. E quanto mais vocês interagir no meu canal, participar, mais longe iremos falando da graça de Deus. Não somos aqui verdadeiros ladies na palavra de Deus, somos apenas humildes serva de Deus, trazendo uma mensagem de fé para você, amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar entrando no seu lar, na sua vida, quebrando toda a obra do inimigo. Se você quiser pedir oração, comentar no vídeo, deixe o seu comentário e também deixe o seu pedido de oração. Que Deus abençoe a todos, amém?